Alexandre, boa terça-feira, hein? Bom dia, Colombo. Vamos à nossa conversa de hoje, aos nossos assuntos de hoje. Vamos lá então, Alexandre. Começando, mais uma vez, pela vacina contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro disse ontem a apoiadores ali na porta do Palácio da Alvorada, ele parou para conversar com alguns deles, que deve liberar ainda hoje, em uma medida provisória, 20 bilhões de reais para a compra de vacinas contra a Covid. E afirmou também que a população terá que assinar um termo de responsabilidade antes de tomar a vacina e o próprio presidente vai nos explicar por quê. Eu devo assinar amanhã a medida provisória de 20 bilhões para comprar vacina. Detalhe. É bom você saber, né? É outra medida provisória, talvez amanhã. Não obrigatória. Vocês vão ter que assinar o termo de responsabilidade que eu tomar. Ah, com certeza. Lógico. Porque a Pfizer, por exemplo, a Pfizer é bem clara no contrato. Não nos responsabilizando por efeitos colaterais. É bem claro. Mas eu acho que todas vão ser assim. Então tem gente que quer tomar, então toma. A responsabilidade é tua. Alexandre, como é que você avalia essa declaração do presidente e sugerindo um termo de responsabilidade para os brasileiros que forem vacinados contra a Covid? Perfeito. Imagina só, a Pfizer diz assim, eu lavo as mãos, eu faço a vacina, vocês compram, vocês pagam bilhões, mas eu não me responsabilizo por efeitos colaterais, né? Tal como os que aconteceram na Inglaterra, por exemplo, reações alérgicas importantes e as pessoas precisaram de socorro. Então as pessoas lá estão preenchendo um formulário antes de se vacinar, né? Na Inglaterra está sendo assim. E aqui, já que a produtora não se responsabiliza, né? O Ministério da Saúde, o SUS, a Anvisa, também, puxa, peraí, então alguém vai ter que assinar alguma coisa para dizer, tudo bem, eu tenho conhecimento de que a Pfizer não se responsabiliza pelos efeitos colaterais da vacina, né? Como a gente sabe, o tempo é o senhor da razão, e não nos deram tempo para observar, né? Uma vacina precisa de tempo, como se sabe, né? E eu ouvi o argumento do Sidney, eu sinto muito discordar, né? De que se as pessoas não tomarem vacina, o vírus vai continuar. Não vai. Está lá no site do Butantan o efeito rebanho, né? A imunidade de rebanho, de 60% a 80% dos atingidos. O Brasil está pertinho disso já, né? Se é que não chegou a isso. Aí os outros não precisam se preocupar, porque o vírus não anda mais, né? Tá todo mundo imunizado porque teve contato com o vírus, né? Então a gente, nesse meio tempo, quem não quiser se vacinar, apela agora mesmo. Semana passada no Senado americano foi anunciada lá o Wonder Drug, né? A ivermectina aplaudida por médicos, né? Como antiviral forte, né? Para prevenção e para tratamento precoce. E está tudo disponível aqui no Brasil nesse momento. Então não precisa haver medo, né? A respeito de, olha, meu Deus, e a vacina, né? Eu já disse aqui, essa vacina da Pfizer, e a própria Pfizer está reconhecendo, né? Precisa de tempo, uma vez que mexe, é uma vacina de estrutura de DNA, de engenharia genética. Não é a tradicional vacina que a gente tomou desde criancinha, né? Que é o vírus enfraquecido, fatiado ou morto, né? Não é essa tradicional, é diferente. Ela age lá nas proteínas, na entrada da célula, a engenharia genética, enfim, que eu só entendo superficialmente, né? Então, paciência, quem quiser assumir essa vacina, né? Assina lá, ó, nem a Pfizer, nem o governo brasileiro são responsáveis pelas consequências. Em entrevista exclusiva à CNN, o governador de São Paulo, João Dória, falou sobre a vacina, falou sobre a judicialização do plano para imunizar a população e fez críticas diretas ao presidente Jair Bolsonaro. Ele deu entrevista ao jornalista William Vac, nós separamos um trecho. O correto e o certo é nós estarmos integrados ao Sistema Nacional de Imunização. Quem não desejou isso foi o presidente Jair Bolsonaro, que atravessou e interferiu diretamente numa decisão do seu ministro da Saúde. Nós não estamos numa corrida pela vacina, estamos numa corrida pela vida.
Infelizmente, temos um presidente da República que é negacionista, que desde março deste ano afirma que é uma gripezinha, que é um resfriadozinho, que a cloroquina salva, que quem usa máscaras são maricas, que as pessoas que ficam em casa fazendo isolamento com mais de 60 anos são covardes, que estimula aglomerações e o não uso de máscaras, que tem procedimentos, palavras jocosas em relação aos médicos e cientistas que defendem medidas de cuidado e de zelo para a proteção da saúde. Alexandre, qual a sua avaliação sobre as declarações do governador de São Paulo? Olha, hoje o presidente Bolsonaro vai estar em São Paulo, às 3 e pouco da tarde, ele vai estar lá na central de abastecimento, a CEAGESP, né? Vai reinaugurar a torre do relógio, está pintada com as cores do Brasil, vai ser recebido pelos feirantes dali, né? Eu estava pensando assim, espírito ingênuo, utópico e conciliador, né? Chega lá o governador Dória fazendo uma surpresa para o presidente. Presidente, eu vim lhe dar um abraço. Olha, porque a gente está afinado. Eu disse, o correto e o certo é nós estarmos integrados ao Sistema Nacional de Imunização. Foi exatamente o que disse o seu porta-voz outro dia, o secretário executivo do Ministério da Saúde, né? De todo mundo estar junto para fazer a imunização, que afinal o Ministério da Saúde e o SUS, né, o Ministério da Saúde, estados e municípios entregam 300 milhões de doses, aplicam 300 milhões de doses de 19 vacinas. Todos os anos a estrutura está pronta, 38 mil postos de vacinação, né? Está tudo prontinho, basta chegar a vacina e a vacina ser autorizada pela Anvisa. Aí ele chega lá e diz, pois é, presidente, na entrevista eu disse que o senhor falou de gripezinha, o problema é que eu também falei isso antes do carnaval, né? Para que o carnaval não se diluísse por causa desse Covid. Vamos dar um abraço e vamos caminhar juntos, porque o objetivo é um só, né? O objetivo, como eu disse na entrevista, é salvar vidas e não ficar batendo boca, né? Na entrevista ele estimulou bastante esse bate-boca e até agora não teve resposta. Seria uma coisa assim digna de muito aplauso, né, se houvesse esse abraço dos dois lá ante um obelisco verde-amarelo bem simbólico. O ministro do Supremo, Edson Fachin, suspendeu uma decisão tomada pelo presidente Jair Bolsonaro, na semana passada, de zerar a alíquota para importação de revólveres e pistolas. Uma medida do governo que passaria a valer agora em 1º de janeiro do ano que vem, 2021. O ministro Fachin alega que o Estado deve diminuir a necessidade de a população ter acesso a armas de fogo e não o contrário. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre o fato de essa questão ter ido parar no Supremo Tribunal Federal e também sobre os argumentos utilizados pelo ministro Edson Fachin para, neste instante, né, a questão será submetida ainda ao plenário virtual, mas neste instante desfazer efeitos dessa decisão do presidente Jair Bolsonaro que passaria a valer a partir de 1º de janeiro. Bom, primeiro vamos ao sapateiro que foi além da sandália. O Partido Socialista Brasileiro entrou no Supremo com uma ação de tema tributário, alegando que o tributo que era isentado não contribuiria para combater a Covid, né? Que isentando de 20% a importação de armas curtas de defesa, revólveres e pistolas, que esse dinheiro, que eu acho que é muito pequeno, seria desviado do combate à Covid. Essa é a ação tributária. O ministro Fachin deu razão àqueles que desconfiam que o Supremo está com muito ativismo político, inclusive o presidente Fux defende isso, né, que não pode ter ativismo político. Foi além da sandália. Vejam só, está aqui o resumo da decisão dele. A segurança dos cidadãos deve principalmente ser garantida pelo Estado e não pelos indivíduos.
incumbe ao Estado diminuir a necessidade de se ter armas de fogo por meio de políticas de segurança pública que sejam promovidas por policiais comprometidos e treinados para proteger a vida e o Estado de Direito. A segurança pública é direito do cidadão e dever do Estado. Só que a Constituição, no artigo 144, diz o seguinte: a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Foi o que diz a Constituição. Bom, e o ministro Fachin, que diz que a segurança pública deve ser garantida pelo Estado, é o mesmo que no dia, acho que foi dia 5 de julho, proibiu a entrada da polícia em periferias do Rio de Janeiro. Ou então, proibiu a chegada de segurança pública, já que a polícia, para ele, é que representa a segurança pública, né? Embora a Constituição diga que é a responsabilidade de todos. Aí ele deixou o tributo de lado e foi nessa e deu uma liminar. Está cancelada a isenção dessas armas, né? E aí a gente lembra do plebiscito, o referendo de 2005, que perguntou à população brasileira se queria ou não o comércio de armas, né? E a população brasileira respondeu que sim, que quer o comércio de armas em 64%. Lá no meu estado deu 87% a favor das armas. E interessante que a região com menos voto foi o Nordeste. O Nordeste é o que tem mais homicídio, né? E no Rio Grande do Sul, a região sul, tem 80% a favor das armas, tem menos homicídio. É interessante a gente constatar essas coisas. Enfim, agora vai para o plenário do Supremo, né? Para o plenário se manifestar a respeito. Na questão lá atrás, de julho, o plenário do Supremo confirmou em agosto, né, que a polícia não pode entrar, né, para correr atrás de bandido. Por 9-2, os dois votos foram de Fux e de Alexandre de Moraes. Agora, interessantíssimo, como se faz campanha para desarmar as vítimas, os inocentes. E não se faz uma campanha nacional para desarmar os bandidos. Os bandidos aterrorizam Criciúma, né? Atirando, jogando explosivos, assaltando o Banco do Brasil, né? E depois foram presos lá no Rio Grande do Sul, onde 87% apoiam as armas, né? Boa parte deles foi presa lá. Então, eu acho que a gente tem que fazer campanha para desarmar os bandidos, sim. Aí não precisa a pessoa exercer o seu direito natural de defesa da própria vida e do seu patrimônio. Isso é um direito natural. Colombo? Vamos lá, Alexandre, para um próximo assunto, que é um assunto recorrente aqui também. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ontem defendeu a suspensão do recesso agora de janeiro no Congresso para discutir temas importantes, entre eles a PEC emergencial. Nós separamos aqui um trecho de uma declaração do presidente da Câmara em uma rede social em que ele diz que sem a prorrogação do decreto de calamidade não há outra solução a não ser a extensão dos trabalhos na Câmara e no Senado. Ele foi apoiado, inclusive, aliás, ele retuitou uma mensagem do senador Renan Calheiros no mesmo sentido, dizendo que o Congresso deveria suspender ou cancelar o recesso agora de janeiro por causa da pandemia, dos efeitos da pandemia e por causa de um ano tão atípico como o que passamos. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho sobre recesso parlamentar nesse contexto de pandemia, de tantas pendências no Congresso Nacional, como admitiu o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também num ambiente em que há disputa eleitoral interna para o dia 1º de fevereiro, não é? Bom, em primeiro lugar, é bom lembrar que a Constituição diz que não haverá interrupção dos trabalhos enquanto não for votada a lei de diretrizes orçamentárias, né? Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, eu acho que, sim, tem que trabalhar. Olha, a PEC emergencial, né? O orçamento do ano que vem, tem coisas que são do interesse do país e que precisam ser alteradas
por causa desse choque que o país recebeu, né? Principalmente lá no início, março, abril, maio, quando ninguém sabia o que fazer, achava que era uma coisa misteriosa, né? Impuseram pânico sobre o país, do departamento de marketing do coronavírus, né? Então, agora não, agora o país despertou, mas está tomando as suas, além de retomar o emprego, a atividade econômica, tem que preparar as leis, porque as leis impõem limite à administração pública, né? E limites que terão que ser alterados porque os gastos foram muito além, né? Principalmente naquele esforço extraordinário em que a Caixa Econômica Federal distribuiu o auxílio emergencial que sustentou milhões de pessoas que ficaram sem sustento, foram os que mais sofreram com esse vírus que aqui chegou e fez parar tudo, né? Sob a administração dos governadores. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência prestem informações em 24 horas sobre supostos relatórios produzidos para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas, quando Flávio Bolsonaro, hoje senador, era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. A informação foi revelada na sexta-feira passada pela revista Época. Alexandre, qual a sua opinião sobre esse suposto favorecimento da ABIN ao senador Flávio Bolsonaro com a produção de relatórios que poderiam ajudar a defesa a defendê-lo no episódio de peculato no gabinete quando ele era deputado estadual pelo Rio de Janeiro? Pois é, como disse o Cid, né, ainda é suposto, né? A ministra Carmen Lúcia deve ter lido a nota do dia 11 de dezembro da ABIN, né? Aliás, do Gabinete de Segurança Institucional, a nota do dia 12 de dezembro da ABIN, né? As duas notas dizem, né, ratificam outro esclarecimento do dia 23 de outubro, dizendo que são acusações levianas, desprovidas de credibilidade, têm falsas narrativas, abordam documentos que não foram produzidas pela ABIN, né? E a nota do Gabinete de Segurança Institucional lamenta a insistência recorrente do autor do artigo contra instituições de Estado, apesar de manifestações anteriores que apresentaram a verdade de forma transparente à sociedade. Depois vem uma nota da ABIN que diz também que os relatórios estão mal redigidos, com um linguajar atécnico, ou seja, linguajar que não é técnico, que não guarda relação com a atividade de inteligência e que a ABIN acionou a Advocacia Geral da União para restabelecer a verdade dos fatos, né? Então, na suposição, se, né, for comprovado isso, fica péssimo, né, para o governo. E se não for comprovado isso, fica péssimo para a revista e para o repórter, né? Reciprocamente. Alexandre, uma ótima terça-feira para você e nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade de Opinião, hein? Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.